A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, nós vamos tratar de assuntos importantes aqui neste vídeo. Muitas vezes a gente não percebe o que acontece dentro das igrejas. Às vezes nós vemos que as pessoas, por uma facilidade muito grande que encontram no secularismo, no pecado, elas abandonam a igreja, abandonam a Cristo e vão viver suas vidas dissolutamente. A parábola do filho pródigo, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, mostra uma verdade muito forte na igreja. Vejamos só o que diz aqui, olha. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Vamos nós. Quantas pessoas saem da igreja porque os amigos estão convidando para festas, isso e aquilo, e eles não podem ir porque na festa reina o pecado, mas eles resolvem ir e acabam se afastando da igreja. E aí de repente começa a pagar bebidas para as pessoas, começa a fazer festas, isso e aquilo. Quando não tem condições mais de fazer as coisas, todos somem de sua vista. E aí é que eles vão ver o valor das coisas. Olha o que diz aqui, ó. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para um de seus campos a apacentar porcos. Por que isso? Vamos nós. Ele, enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos que se aproveitavam para se divertir com ele, porque ele provavelmente ele pagava as bebidas, ele chamava as mulheres, etc. E aí veio a fome e ele não tinha mais dinheiro. Para os israelitas, os porcos eram carne imunda, que eles não poderiam comer. Ele foi chamado para cuidar de porcos. Quando ele chegou lá, isso não vou nem precisar ler, eu vou falar direto. Ele estava com tanta fome que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Só que aí ele se lembrou do pai dele, que todo empregado do pai dele tinha sempre onde comer e dormir, porque havia alojamento para os empregados na fazenda. E ele, envergonhado, disse para si mesmo, que ele pensava em voltar para a casa do pai e dizer que ele não era mais digno de ser chamado filho dele, e que ele queria trabalhar para o pai para ganhar o seu salário e o seu sustento. E ele foi voltar. Mas o que aconteceu? Ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo se lançou-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ou seja, ele voltou para casa, assim como muitos daqueles que saem da igreja acabam voltando para a igreja, talvez não a mesma denominação, talvez não a mesma igreja em si, mas voltando para a presença de Deus, E aí a festa no céu. E aí o que acontece?
como em todo lugar, há pessoas que são movidas por ciúmes, né? E o filho mais velho, que estava no campo, e quando veio chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. É certo que quando aquele que se afastou da igreja volta para a presença de Deus, tem algumas pessoas que acham que não era para ser recebido tão facilmente, porque vivia em pecado, vivia fazendo as coisas que Deus ainda iria cobrar. Então, as pessoas não entendem que o perdão do Pai existe indiscriminadamente, sabe? E o que acontece? Ele foi reclamar com o pai, dizendo que ele nunca fez uma festa para ele, e o pai lhe disse o seguinte: filho, tu sempre estás comigo, e sempre me alegra por isso. Mas este teu irmão estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que era motivo de se alegrar e não de ficar contestando o que quer que fosse. Mas o irmão não compreendia isso. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem o quão importante fazer aquilo que é agradável a Deus. Vamos ver uma coisa a mais. Sabe qual é o problema dessas pessoas que reclamam de quando você é perdoado? Jesus uma vez estava explicando sobre a necessidade de se perdoar o pecado do irmão. E como está em Mateus 18, do 15 ao 22, ele explicou que o pecado é para ser dado liberalmente, independente de quantas vezes tenha que ser dado. E aí, Pedro perguntou: mestre, quantas vezes pecará meu irmão e eu lhe perdoarei? Mas 7? Eu não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Cristo podia ter falado 490, mas ele falou 70 vezes 7, porque era aquilo que Pedro falava vezes 70 vezes. Independente de qual fosse o pecado, ele estaria sendo perdoado pelo irmão até que cansasse de pecar. Então, onde está em você o perdão? Perdão é uma coisa que você deve dar por amor a Deus e por amor ao próximo. Está na hora de você se libertar das correntes que te prendem a esse tipo de comportamento discriminatório e que afasta as pessoas, você as condenando, quando você poderia abraçá-las e ajudá-las a se aproximar de Deus. Guarde esta palavra. Tenha noção do que Deus está falando no seu coração. Eu sou o pastor Jorge do Ministério Missão Família Cristã. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.